Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, socialistas e revolucionárias. Eu sou o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O mês de outubro começou e com ele algumas questões que merecem a nossa atenção e o nosso comentário. Nesse programa, vamos falar com Walter Pomar, Natália Sena e o companheiro Jonatas Moretti para falar sobre o final da votação do Supremo Tribunal Federal, que por 7-4 decidiu que o réu deve falar depois do delator. Situação agora que pode levar à anulação de algumas sentenças da Operação Lava Jato. Falamos também com o companheiro Vladimir Milton Pomar, que nos fala um pouco sobre a situação da China, os 70 anos da República Popular, a guerra comercial travada entre a China e Estados Unidos, bem como os protestos em Hong Kong. Falamos ainda com o companheiro Ismael, da direção da CUT, sobre o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, que acontece também nesse fim de semana. Como você sabe, o nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Walter, Natália, Jonatas, a votação no Supremo confirmou o resultado já antecipado na semana passada, de forma que algumas sentenças da Lava Jato poderão ser anuladas. No entanto, mais uma vez, eles não decidiram quais casos serão atingidos. Dá para a gente ter alguma expectativa de como é que eles vão tomar essa decisão? Olá, Patrick. Olá, Jonatas. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. De fato, Patrick, a decisão do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, a posição majoritária no Supremo Tribunal Federal, é de que a Operação Lava Jato cometeu uma ilegalidade ao colocar para falar réus e delatores ao mesmo tempo. Na prática, o réu não teve como se defender de acusações feitas pelo delator quando ambos apresentaram suas alegações finais, porque ambas foram feitas ao mesmo tempo. É óbvio que isso prejudica o direito de defesa de maneira irreversível. E é óbvio que o procedimento adequado é, no caso das pessoas que foram condenadas graças a esse tipo de expediente, o certo é que o processo seja anulado. E se a Justiça quiser, que recomece outra vez, dentro da lei e dentro da Constituição e garantindo o direito de defesa. Porém, embora exista uma maioria no Supremo Tribunal Federal que defende essa tese de que réus falam por último, delatores não falam por último, embora exista essa maioria, na prática não se tirou ainda nenhuma decorrência. Por quê? Porque o setor lavajatista do Supremo, mais o setor oportunista, estão buscando maneiras de modular a decisão, ou seja, fazer com que a decisão não se aplique para todos. E o objetivo claro e óbvio é tentar impedir que alguns alvos da Lava Jato, especialmente o presidente Lula, sejam beneficiados por esta decisão. É muito difícil saber o que de fato vai ocorrer e é muito difícil também saber quando vai ocorrer. O que é possível saber com certeza é que se nós não aumentarmos a pressão política e social sobre o Supremo, vai prevalecer a aliança entre os oportunistas e os lavajatistas. Olá, Walter. Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está completamente dividido. Sobre essa votação que o Walter comenta, já tinha maioria semana passada, não foi concluído porque faltaram 2 votos, salvo engano. Essa semana foi concluída essa votação, mas se quer iniciar o debate sobre a modulação. Da forma como está, apenas a tese sendo aprovada, no rigor, todos os julgamentos em que o réu delatado não pôde falar por último, deveria ser anulado. Claro que eles podem fazer manobras para evitar isso. Então, não tendo modulação é bom para nós, porque aumenta cada vez mais a confusão do lado de lá. Segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, é possível fazer esse tipo de modulação, mas precisa de uma maioria de 2/3, o que significa hoje 8 ministros. Eu não consigo ver essa maioria para nenhum lado, nem para uma hipótese de modulação, nem para uma segunda hipótese de modulação.
Então o Supremo Tribunal Federal está nessa confusão, está tentando construir, eu vejo isso por parte do ministro Dias Toffoli, uma maioria para uma modulação que diminua a derrota para a Lava Jato. Para além disso, nós estamos na iminência ou na pressão de ser julgado o processo sobre a constitucionalidade ou não da prisão antes do trânsito julgado, ou como eles dizem, a prisão após condenação em segunda instância. E estamos também na iminência, tinha uma promessa de ser votado em outubro, o processo do Lula específico que analisa ou pede nulidade em virtude da parcialidade do Moro. Como eu comentei semana passada, não acho que a Lava Jato tenha já sofrido a grande derrota dela. Mas é inegável que, pegando esses 3 elementos que eu comento, que eles estão numa defensiva. E não há outra justificativa que não essa defensiva para explicar essa atitude da força-tarefa da Lava Jato, uma atitude isolada dos procuradores, de pedir a progressão do regime de fechado para semiaberto do presidente Lula. Isso não ocorreu em nenhum processo da Lava Jato, e eu, particularmente, na minha vida profissional como advogado, também nunca vi esse pedido de ofício. Então, demonstra uma fraqueza, um certo desmoralização da Lava Jato. Por falar nisso, que golaço do Lula naquela carta, né? Claro que não dá para estender isso para tudo, mas ali no microcosmo das redes sociais, pesquisas que acompanham para qual lado político, a gente tido mais comentários, analisaram que essa carta do Lula polarizou as redes sociais, em especial o Twitter, como nunca tinha sido feito desde o segundo turno das eleições. Então, acho que a Lava Jato está numa defensiva, o Supremo Tribunal Federal não tem uma maioria ainda para resolver. Eu acho que nós temos que aumentar a mobilização, pressão e denúncia das ilegalidades da Lava Jato, de forma que essa confusão aumente, que eu acho que essa confusão é boa para nós. Olha, pessoal, eu acho que a gente está numa situação, digamos, interessante em relação ao presidente Lula, Lava Jato e o STF. Porque os caras construíram uma tese que pode beneficiar o presidente Lula, mas pode também não beneficiar. Ao mesmo tempo, a gente lembra que teve um pedido da progressão do regime de cumprimento da pena do presidente Lula, para ele sair do regime fechado. Pedido feito esse pelos procuradores da Lava Jato, pela acusação. E aí o presidente Lula disse que não queria sair. Disse que só sai de lá inocente e reforçou isso que ele vem falando desde o início, que não vai sair desmoralizado, não vai sair de tornozeleira. Aí a gente tem também a decisão de uma juíza impondo uma multa para a progressão do regime. A gente tem manifestações de juízes dizendo que o réu não tem querer, que tem que sair, se for a decisão do juiz, que ele saia, né? Que ele progrida do regime. De fato, é isso que acontece. Então, assim, é uma confusão tão grande que a gente está diante de um cenário que, de fato, o presidente Lula não tem querer, a rigor, pela técnica jurídica. Se fosse concedida a progressão do regime, ele teria que sair. Mas o judiciário, a execução penal, o Ministério Público se veria obrigado a retirá-lo à força, depois de colocá-lo lá injustamente, sem provas e à força, eles se veriam nessa situação. É nessa situação que eles estão tendo que lidar, né? Então, a modulação dos efeitos da decisão também passa por aí, eu acho. Também passa pelas expectativas em relação a uma segunda condenação, quando a primeira já está em fase de progredir de regime. Enfim, eu acho que a gente tem que estimular realmente que a confusão do lado de lá aumente, acho que só nos beneficia, e manter tanto a pressão, a mobilização em torno da inocência e da liberdade do presidente Lula, e não abrir mão da linha que está sendo adotada até agora, que é a necessidade de ser reconhecida a inocência dele, de não ser admitido qualquer tipo de acordo que vá aliviar para o lado de quem está muito desmoralizado, de quem está perdendo popularidade, que é a Lava Jato, seus procuradores, Moro e companhia. É isso. Valeu, gente. Agora vamos falar um pouco sobre conjuntura. Walter, a situação no continente, na América Latina como um todo, tem ganhado contornos muito peculiares. Essa semana, no Peru, por exemplo, o presidente mandou fechar o Congresso e agora no Equador o presidente decretou estado de exceção. A gente já tem falado em alguns programas em relação à situação de alguns países, mas acho importante
termos um panorama um pouco da situação e do desenrolar desses novos fatos dessa semana. Ok, Patrick, vamos falar então da situação internacional, mais exatamente da situação latino-americana. Nós já comentamos em algum podcast anterior que estamos na boca de eleições na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. E nos últimos dias a situação se agravou muito no Peru e no Equador. No caso do Equador, é um roteiro já bastante conhecido. O governo local fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional e, em função desse acordo, decretou aumento de impostos, corte de salários, aumento de preços, etc. E houve um levante popular que o governo atribui, ora a migrantes venezuelanos, ora a lideranças políticas e sindicais mal intencionadas, ora a um povo que ataca os policiais, ora a qualquer coisa do gênero. O bizarro no que está ocorrendo no Equador é que este acordo com o FMI foi realizado pelo cidadão intitulado, lamentavelmente, Lenin Moreno, que foi vice-presidente da República durante uma gestão de Rafael Correa e apoiado por Rafael Correa e por grande parte, se não quase a totalidade da esquerda latino-americana, derrotou o candidato da direita e implementou o programa da direita. É um caso à parte nessa tipologia de golpes de Estado que ocorreram na América Latina. Houve golpes de Estado tradicionais, houve golpes de Estado judiciais, houve golpe de Estados parlamentares midiáticos judiciais, houve vitórias eleitorais da direita, como no caso da Argentina, e houve esse caso do Equador, que é um golpe de Estado a partir de dentro. Um caso de traição inominável que, felizmente, vai ser tratado pelo povo equatoriano do jeito que merece. Pois é, Walter. E aproveito para agregar duas opiniões em relação a isso que você fala. Primeiro, em relação ao povo equatoriano, né? É um povo que tem resistido há muito tempo contra essas políticas neoliberais. Basta lembrar que o país passou por períodos de profunda instabilidade nas mãos dos mais diversos governos de direita, nos anos 90, e uma boa parte dos anos 2000 ainda, e só conseguiu estabilidade com a eleição de Rafael Correa, né? Em particular ali depois com a aprovação da Constituição de Monte Cristo em 2008. Então o povo equatoriano já repudiou por diversas vezes, né? Arrancou literalmente de dentro do Palácio de Governo, presidente que teve que sair fugido de helicóptero, e elegeu nas urnas um projeto com o qual tinha acordo que o Lenin Moreno traiu. E a segunda coisa é que o Rafael Correa está passando guarda muita semelhança com o modus operandi que atingiu o Lula aqui no Brasil. O instrumento do lawfare. A direita equatoriana, utilizando o aparato judicial, atribuindo supostos crimes ao Rafael Correa, sem apresentar nenhum tipo de prova e tentando conduzi-lo à prisão. O Rafael Correa está fora do país, inclusive, mas a perseguição brutal tem sido cotidiana pelo aparato judicial do Equador. Ou seja, esse modus operandi, esse jeito de fazer as coisas que aqui no Brasil teve como consequência o golpe da Dilma, depois a prisão e interdição do Lula, que culminou com a eleição do Bolsonaro por meio de uma eleição fraudada, guarda muita semelhança e, portanto, a gente não pode, evidentemente, permitir-se iludir ou não enxergar essas situações que demonstram um projeto em curso de retomada de território, de espaço, de poder por parte dos Estados Unidos, que está presente em todas essas modalidades de golpe que você citou. E continuando no tema da conjuntura, a gente escuta agora o companheiro Vladimir Milton Pomar, professor, geógrafo, que desde 97 está aí estudando o tema da China, que nos fala primeiro sobre os 70 anos da República Popular da China e, na verdade, o que a gente pode esperar para os próximos anos. Bom, sobre os 70 anos da fundação da República Popular da China, o que nós podemos esperar para os próximos anos? Primeiro, a China segue firme no caminho de acabar com a pobreza. Essa é uma questão fundamental para o socialismo à moda chinesa. Acabar com a pobreza, reduzir ao máximo as desigualdades sociais, mas fundamentalmente isso, você ter um país que não vai ter mais ninguém abaixo da linha da pobreza. Segundo, a China vai se tornar a maior potência
tecnológica, científica, de inovação do mundo nos próximos 30 anos. Ela já é hoje a maior exportadora de produtos, deverá ser também a maior importadora de produtos e a maior importadora de alimentos do mundo. A China tem hoje a maior reserva cambial, é o país que mais investe em infraestrutura, tanto na própria China como em outros países, e hoje a China está empenhada em conseguir efetivar a maior ligação ferroviária e marítima que qualquer país tenha no mundo, que é o que se denomina Rota da Seda do século XXI, ou Cinturão e Rota, que eles chamam também de BRI, Belt and Road Initiative. É uma grande ligação da China com os países da Ásia Central, os países da Europa e também da África, enfim, ela quer se ligar com o mundo inteiro. A palavra-chave que ela usa é conectividade. Então a China vai ser cada vez mais um país mais rico, um país mais potente, mais poderoso do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial, reduzindo as desigualdades, acabando com a pobreza, e ele só não será a maior potência militar. A China não trabalha nessa lógica, ela tem um esforço grande na questão militar para evitar que países como os Estados Unidos se animem a qualquer aventura contra a China. A China vai se consolidar como uma potência mais poderosa realmente em termos políticos, econômicos, comerciais, culturais. Quem viver, verá. Agora, Milton, você falou que a China vai se consolidar enquanto potência comercial. Ela já é. Mas nesse momento está em curso uma guerra comercial da China com os Estados Unidos. O impacto global dessa guerra tem afetado menos os chineses do que os demais países. Na tua opinião, não há risco desse conflito evoluir para além da guerra comercial? A respeito da ofensiva comercial que os Estados Unidos estão fazendo em relação à China, é importante a gente ter presente 3 aspectos. Primeiro, a grande raiva dos Estados Unidos, o grande desespero deles em relação à China, tem a ver com o avanço tecnológico chinês, com a questão do 5G. A produção da China desse estágio de tecnologia, da questão do 5G, é um golpe muito forte em toda a lógica norte-americana, militar, econômica, comercial. Então, é uma reação ao 5G, essa retaliação que eles estão fazendo com tarifas e tudo mais. A segunda coisa importante é a questão cambial, a questão da moeda. Quer dizer, a China, ela tem um controle do câmbio, ela não se subordina à lógica norte-americana de domínio das transações comerciais e financeiras com a moeda norte-americana. Ela está procurando, inclusive, aumentar o número de países com os quais ela comercializa, utilizando as moedas próprias. No caso da Rússia, o rublo; no caso da Venezuela, a moeda venezuelana, o bolívar; no caso de outros países, a sua moeda respectiva, e a moeda chinesa, que é o yuan ou renminbi, como eles chamam, dinheiro do povo. Então, o domínio do câmbio pela China incomoda profundamente os Estados Unidos, a lógica de utilizar o dólar como moeda do mundo, né? Essa lógica beneficiou muito os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eles exportaram a inflação para o mundo, graças ao fato da moeda do mundo ser o dólar, das transações comerciais, das transações financeiras. E hoje, o peso que a China tem na economia mundial, ela deixando de utilizar o dólar, ela vai cada vez mais diminuir a importância econômica e comercial dos Estados Unidos. Então, tem a questão cambial, tem a questão da tecnologia, do 5G, e tem também um outro aspecto que muita gente desconhece, que é o fato de que a relação comercial China e Estados Unidos é uma relação deficitária para os Estados Unidos. Nos últimos anos, a média de saldo negativo para os Estados Unidos, o déficit na balança comercial com a China, foi na faixa de 300 a 400 bilhões de dólares por ano. Então, essa questão pressiona muito.
Então você tem o déficit comercial, você tem a questão cambial, você tem a questão tecnológica do 5G, e essas três questões é que são as decisivas para essa tentativa dos Estados Unidos de reagirem com retaliações, com protecionismo, com tarifas e tudo mais. Essas três questões são as questões que mais movem os Estados Unidos nessa verdadeira guerra comercial com a China. Mas eles têm uma contradição enorme, que é o fato de que boa parte das exportações chinesas serem produtos de empresas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então fica complicado os Estados Unidos imporem barreiras, imporem restrições de todo tipo, aumentarem tarifas para produtos que são de empresas norte-americanas. Essa guerra comercial, a possibilidade de vitória é da China, porque a China tem muito mais condições do que os Estados Unidos. Quem está em desvantagem são os Estados Unidos. Essa é uma maneira do governo Trump desesperadamente tentar resolver um problema, que é um problema muito mais de política comercial, de política econômica, do que meramente de quem impõe mais restrição, de quem impõe mais tarifas e tal. A lógica do Trump é uma lógica estúpida de tentar resolver uma questão comercial da dimensão que é a relação comercial China e Estados Unidos. A tendência é os Estados Unidos se verem obrigados a recuarem. Valeu, Milton. Agora uma última coisa. O que você consegue nos dar de informação sobre o que está acontecendo de fato em Hong Kong? Pergunto porque essa é uma dúvida de muita gente e também porque tem sido divulgado em vários veículos chapa branca informações que não dão muita certeza do que de fato está acontecendo lá. Apenas que é uma onda de protestos, que é muito espontâneo, que é interessante a forma de manifestação, mas sobre o conteúdo mesmo tem muito pouca informação. A respeito dos protestos em Hong Kong, é difícil a gente ter uma certeza sobre o que realmente está movendo, até que ponto aquilo ali tem uma razão objetiva. Enfim, é uma situação que a gente teria que estar acompanhando mais de perto, objetivamente. A população de Hong Kong é uma população muito mais, digamos, inglesa, no sentido de falar inglês, de agir de acordo com as normas, porque aquela população viveu 150 anos sob o domínio inglês, na lógica inglesa. A partir de julho de 1997, quando houve o acordo para Hong Kong voltar ao domínio chinês, e definiram que levaria 50 anos para que isso se concretizasse, na lógica de um país, dois sistemas, nós já temos aí 20 e poucos anos em que essa situação, daqui a pouco é metade do tempo, né? E isso começa a agoniar muita gente, porque a lógica que eles têm em Hong Kong não é a mesma lógica da China continental, do ponto de vista político, ideológico, enfim, de várias coisas. E pode ser que agora, com essas manifestações, eles tentem uma outra saída política, que é muito improvável, pelo que a gente sabe da história chinesa, da questão de Taiwan, de Hong Kong, de Macau. É muito improvável que a China, o governo chinês, aceite alguma outra solução que não a que já está acertada, né? Houve uma motivação que depois deixou de existir, que era aquela legislação que permitia a extradição de determinadas pessoas condenadas para a China continental. Então a motivação inicial deixou de existir. Então por que continuam os protestos, né? Quem é que realmente está protestando? Quais são as reivindicações principais? O pano de fundo é esse, é a volta de Hong Kong ao domínio chinês. Essa é a questão central, quer dizer, como é que vai ser quando não houver mais esse período de transição, quando acabar o período de transição. Agora, hoje a gente tem poucas informações confiáveis para poder fazer uma análise mais, digamos, correta, né? A gente tem, pelo que a gente já sabe, mas a impressão que passa é que há uma motivação externa para conturbar o clima, né? A gente tem aí toda uma ofensiva do governo Trump em relação à China. Pode ser que esses protestos em Hong Kong também estejam no pacote, né? Valeu, Milton. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente assim encerra o tema de conjuntura
e inicia o tema Congresso do PT. Como eu falei no começo do programa, aconteceu reunião nessa sexta-feira da Câmara de Recursos e a companheira Natália Sena, que tentou acompanhar, nos faz um informe do resultado dessa reunião. Então, Patrick, eu vou contar um pouco do contexto dessa reunião da Câmara de Recursos, antes de falar da reunião em si. Primeiro, dizer que o regulamento do Congresso diz que do dia 5 de outubro, hoje, o dia que eu estou gravando esse áudio, é a data final para a votação dos recursos contra as decisões tomadas pelas comissões executivas estaduais. E o regulamento prevê que esses recursos sejam julgados pela Executiva Nacional. Já faz algumas semanas que, naquele grupo do Rumo ao 7º Congresso, que reúne várias tendências partidárias, foi tirada uma nota no sentido de pressionar para que isso se materializasse, o que, infelizmente, não aconteceu e a Câmara de Recursos já se reuniu há umas 2 semanas atrás. Nesse contexto, para deliberar sobre os recursos, é que foi chamada a Câmara de Recursos. Então, assim, eu fiz essa preliminar para dizer que a gente sempre se opôs que a Câmara de Recursos pudesse julgar recursos, pois o regulamento prevê que isso é tarefa da Executiva Nacional. Agora sim, o fato estava consumado, a reunião foi convocada, nós não somos parte da Câmara de Recursos, não temos assento, não contamos para o quórum e decidimos comparecer na reunião na condição de ouvinte. Afinal, é direito de todo filiado, dirigente, participar das reuniões das instâncias oficiais do partido. E, na minha opinião, foi ótimo que a gente tenha decidido comparecer, certo? A reunião foi marcada para as 9, mas só às 11 horas as pessoas começaram a aparecer na sala onde seria a reunião. Antes de começar a reunião, numa atitude totalmente arbitrária, na nossa opinião, nos foi solicitado sair da sala da reunião, sob o falacioso argumento de que se tratava de uma reunião de forças, informal, onde se decidiria sobre a instalação efetiva da Câmara e tal. Enfim, essa solicitação foi feita pela secretária de organização Gleide e pelo secretário-geral Romênio, e os demais presentes na sala, infelizmente, não manifestaram nenhuma posição para evitar que essa arbitrariedade se materializasse. Então, para evitar uma situação desagradável, achei melhor sair, mas quero registrar aqui que é absolutamente absurdo, escandaloso, que reuniões de instâncias sejam secretas, né? A gente fica até se perguntando o que de tão grave se precisa ser resolvido em reuniões secretas desse tipo. Agora sim, só podia dar nisso, né? Porque a convocação irregular de uma instância que não tem competência para votar o que quer votar é uma lambança total e absoluta, que leva as pessoas a fazerem de tudo para manter segredo sobre essas discussões que são feitas nesse ambiente. Então, assim, essa é a preliminar que eu quero dizer, porque ela explica porque não dá para a gente saber exatamente o que houve. Então, vou aqui pontuar algumas informações que a gente tem sobre a reunião e sobre o contexto que permeia toda essa situação desagradável e absurda. Primeiro, quero dizer que alguns setores do partido, como nós da AE e outros, temos a decisão de passar a limpo tudo que ocorreu. No PED. Entendemos que as fraudes nos processos internos não são questões pontuais, não são questões a serem resolvidas caso a caso, digamos assim, devem ser tratadas com tolerância zero, e é por isso que devem ser tratadas pela direção política do partido. São efetivamente problemas políticos, não problemas pontuais. Tem setores que querem deixar tudo como está. E aí, nesse campo, há opiniões diferentes também. Há quem acha que todo mundo fraudou e por isso a gente tem que seguir em frente, o que inclusive não é verdade, nem todo mundo fraudou, registre-se. Há quem acha que é melhor não mexer nessa coisa toda, vai ficar feio demais, vamos botar ali debaixo da cama, do tapete. E há quem prefira não votar mais recurso algum, porque acha que vai perder uma quantidade de votos X ou Y aqui e ali, vou perder tal coisa em tal estado, em tal município. Ao contrário dessa posição que eu falei agora, há quem quer votar caso a caso, na expectativa de crescer ou melhorar de posição ou de situação neste ou naquele estado ou município. E tem os que, como nós, querem passar a limpo tudo. Dentre estes, tem algumas figuras importantes que estão muito enfurecidas com problemas locais e que aparentemente estão com disposição de aumentar a confusão, que é o que deve ser feito, para que esse problema político que o nosso partido está passando seja enfrentado da forma como ele deve ser. Então é isso, parece que o problema da fraude sistêmica não parece ser efetivamente a preocupação
de grande parte dos setores do partido, né? Evidentemente, essa não é a nossa posição, a gente tem insistido em tratar politicamente o problema da fraude sistêmica, tomar decisões amplas, gerais, e só depois disso resolver o caso a caso, inverter o que está se tentando fazer hoje em dia, que é resolver o caso a caso e matar a situação. Voltando à Câmara de Recursos em si, a companheira Sheila, da EPS, nos informou que a Câmara abriu com a proposta de validar a totalização atual, ou seja, não julgar os recursos e mandar tudo para a Comissão de Ética. Não teve acordo sobre isso. A proposta seguinte foi votar caso a caso e, nesse momento, a companheira Sheila e a companheira Camila se retiraram, o que fez cair o quórum qualificado da reunião, né? Isso foi o que elas nos informaram que aconteceu após a reunião. Mas, no fim das contas, a ata que a Câmara de Recursos publicou, após efetivamente acontecer a reunião, e mesmo sem o quórum qualificado, mas havia quórum, foi o encaminhamento de uma solicitação para que a Comissão Executiva Nacional, que só vai reunir na segunda da semana que vem, dia 7, prorrogue o prazo para apreciação dos recursos. Então, nossa opinião é que o conteúdo dessa ata demonstra o sentimento que a gente já está tendo há algum tempo, que é que não existe disposição de grande parte dos setores que compõem hoje a Executiva Nacional de tratar o problema da forma como a gente acha que deve ser tratado, né? Tratar o problema na política, fazer o debate político sobre as fraudes e só após tratar os casos concretos. A gente não tem expectativa, apesar de que vamos pressionar para que isso aconteça, de que a Comissão Executiva Nacional trate da situação com o peso e a gravidade que ela tem e resolva esse problema político que paira sobre nós, esse horror que é ter que conviver com essa questão de fraudes sistêmicas no nosso partido, no processo interno de eleições do nosso partido. Bom, Patrick, Jonatas, Natália, eu queria pegar carona nesse informe que a Natália deu e falar um pouco da origem dessa Câmara de Recursos. Porque ao falar da origem da Câmara, vai ficar mais claro o imbróglio em que a gente está. Vamos voltar uns 15 anos, 20 anos atrás. Naquela época, já existia a chamada Comissão de Ética e a Comissão Executiva Nacional e o Diretório Nacional do Partido. O que o Estatuto previa? Que casos éticos deveriam ser remetidos à Comissão de Ética. O que faz a Comissão de Ética? Ela elabora um parecer e submete esse parecer à direção partidária, em geral, ao próprio diretório. A Comissão de Ética, ela é eleita junto com a direção partidária, portanto, ela expressa a mesma proporcionalidade que está expressa na executiva e no diretório. Ainda assim, ninguém nunca pensou em atribuir à Comissão de Ética o papel, a tarefa de deliberar de maneira definitiva sobre absolutamente nenhum caso ético. Sempre todo mundo concordou que a última palavra é da direção partidária. A última palavra é política, da instância política eleita para cumprir este papel de direção política. Muito bem. Acontece que o volume de infrações éticas é baixo. À medida que o partido começou a fazer processos eleitorais internos similares àqueles que ocorrem na sociedade, ou seja, voto direto, sem a mediação da eleição de delegados, à medida que o partido começou a fazer prévias para escolher seus candidatos a prefeito ou a governador, e à medida que o partido adotou o PED, também um processo de eleição direta das direções partidárias, houve uma explosão no número de processos, de recursos, de questionamentos. E uma parte desses questionamentos, claro, envolvia elementos de natureza ética, mas antes mesmo do julgamento de natureza ética, havia um julgamento de fato. Houve ou não houve fraude? Se houve, cabe um processo ético contra quem fez a fraude. Mas se não houve, não cabe. Portanto, os recursos que diziam respeito aos processos de eleição direta não eram exatamente de natureza ética, ainda que envolvessem casos éticos. E, além do mais, passaram a ser de um número, atingiram um volume imenso, que cada vez mais ele bloqueava o trabalho das direções partidárias. As direções partidárias, ao invés de dirigirem o partido, gastavam um tempo imenso julgando processos éticos. Pois muito bem. Daí surgiu a intenção de criar uma Câmara de Recursos,
que funcionaria mais ou menos como a Comissão de Ética, um tribunal de primeira instância, que receberia os recursos, ouviria as partes, produziria um relatório, um parecer, mas a decisão caberia à direção partidária. O tempo foi passando, o volume de problemas não se reduzia, e aí surgiu a ideia de atribuir a essa Câmara de Recursos um caráter definitivo, baseado na seguinte lógica. A Câmara de Recursos expressa a mesma proporcionalidade que tem no Diretório Nacional. Então, supostamente, se a Câmara de Recursos deliberou por maioria uma determinada posição, por maioria absoluta, isso também vai se repetir no Diretório. Logo, não é necessário remeter a questão para a direção partidária. A última decisão passava a ser da Câmara. Veja, o pressuposto implícito, ele é muito complicado, porque ele parte da ideia de que as pessoas que estão na Câmara votam representando a opinião dos que estão no Diretório Nacional. Votam como se fossem líderes de partidos, né? Falam em nome das suas bancadas. Só pensando isso é que se pode imaginar que a votação na Câmara de Recursos seria igual à votação no Diretório. Ou seja, o pressuposto por trás dessa ideia de que a Câmara de Recursos delibera por maioria absoluta, logo o resultado no Diretório será o mesmo, é de que o Diretório, a Câmara de Recursos, a Executiva Nacional, a Comissão de Ética é composta por partidos que atuam de maneira centralizada e não por pessoas. É uma lógica segundo a qual as tendências e as chapas são partidos dentro do partido. Anotem isso porque isso é muito importante para entender o que está acontecendo agora. Bom, então se aprovou em algum momento, há alguns anos, que a Câmara de Recursos, quando deliberasse uma posição por maioria absoluta dos seus membros, essa decisão era definitiva. Neste caso do PED de 2019, o regulamento do Congresso não prevê nenhum papel para a Câmara de Recursos. Diz explicitamente que compete à Comissão Executiva Nacional deliberar. Por que isso? Bom, alguns alegam agora que é isso porque, na opinião deles, a Câmara de Recursos é um órgão auxiliar do Executivo e, portanto, falar do Executivo é igual a falar do Diretório. Na minha interpretação, é outra coisa. O regulamento não fala da Câmara de Recursos porque não fala da Câmara de Recursos. E não fala da Câmara de Recursos exatamente como uma reação a essa lógica de tentar resolver num ambiente fechado, em que poucas pessoas acompanham o que está sendo discutido, votar ali por maioria absoluta e encerrar a novela, evitando trazer para o espaço do diretório, onde na verdade o resultado é incerto e onde se daria à luz processos vergonhosos como esse que foi divulgado pelo site Página 13, de uma fraude ocorrida numa cidade de um determinado estado, onde comprovadamente, sem a menor margem de dúvida, se fraudou a lista de participantes. E quando a gente divulga isso publicamente, fora do espaço da Câmara de Recursos, não é nenhum nem outro, são muitos membros do Diretório Nacional, inclusive da tendência que foi beneficiada pela fraude, que se escandalizam com o ocorrido. Mas eu não tenho a menor dúvida que no espaço fechado da Câmara de Recursos, é bem provável que recursos desse tipo sejam negados, enquanto que no espaço público aberto, um debate ampliado do Diretório Nacional, recursos desse tipo fiquem impossíveis de negar. E aí eu agrego o último ponto. Veja, quando você tem 5, 10 recursos relativos a fraudes, você pode dizer que são casos localizados. Agora, quando você tem centenas de recursos envolvendo dezenas de milhares de votos, nós estamos diante de um problema sistêmico que não pode ser tratado caso a caso, como na Câmara de Recursos. Tem que ser tratado politicamente pela direção do partido. Ismael, companheiro, tudo bem? Vê só, acontecendo o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e acontece num momento de grande ofensiva contra os direitos sociais e trabalhistas, com destaque, para a votação do texto base da reforma da Previdência no Senado nos últimos dias. Como o Congresso da CUT está enfrentando essas questões? O 12º Congresso da Central Única dos Trabalhadores acontece no período de pós-golpe. O último Congresso da Central vivíamos exatamente o governo Dilma Rousseff. A CUT fez todo o enfrentamento contra o processo de impeachment, o que nós chamamos de golpe, fizemos essa denúncia, trabalhamos contra a prisão ilegal do presidente Lula,
a interdição, inclusive do presidente Lula para nós da CUT, foi para proibir, né, a possibilidade dele ser candidato, e caso ele fosse candidato, temos absoluta convicção de que seria eleito presidente do país. Então, portanto, pós-golpe, a eleição do governo Bolsonaro é resultado, é fruto, né, do golpe de Estado ocorrido no país, né? Um golpe midiático, um golpe jurídico, midiático, parlamentar, e que teve esse propósito. Começou lá com o governo Temer, já fazendo, né, encaminhando a emenda constitucional 95, que é o teto de gasto público, que congela investimento por, né, as duas décadas no país, sufoca, né, o serviço público, estrangula a possibilidade de reajuste salarial dos servidores. Depois tivemos a reforma trabalhista, o projeto de terceirização, né, uma tentativa do governo Temer de fazer a reforma da Previdência, o qual a classe trabalhadora, né, respondeu com altura. E agora assistimos, né, esse fantoche que é o governo Bolsonaro, digo um fantoche do governo imperialista norte-americano, que está lá para concluir aquilo que Temer não conseguiu, ou seja, destruir as empresas públicas, privatizar, pilhar, desregulamentar, né, retirar direitos da classe trabalhadora, retirar direito do conjunto do povo, né, eliminar com políticas sociais iniciadas pelo governo Lula e governo Dilma. E é nesse cenário, né, drástico, nesse cenário lamentável, né, que a Central Única dos Trabalhadores realiza o seu 12º Congresso. Né, um congresso extremamente difícil, complicado, né, para os sindicatos. A reforma trabalhista, né, feita pelo governo Temer, né, retirou uma série de direitos do conjunto da classe trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a resistência. Fizemos uma grande greve geral esse ano, né, contra a reforma da Previdência. Agora entendemos que o cenário é difícil, e esse Congresso vai ter exatamente essa possibilidade de reorganizar a classe trabalhadora para fazer o enfrentamento necessário. Ô Ismael, o que nós podemos esperar desse Congresso e dos próximos passos também que a CUT vai adotar? Neste cenário que eu citei agora, um cenário dramático para o conjunto da classe trabalhadora, para o povo brasileiro, esse Congresso da Central Única dos Trabalhadores, né, tem uma importância muito grande para fazer uma reflexão, permitir fazer uma boa análise da conjuntura internacional, nos localizarmos nesse mundo globalizado, né, nessa ofensiva imperialista que retira o direito e conquista do povo, né, em todos os países do mundo. Estamos assistindo o que ocorreu na França, na Itália, né, Portugal recentemente, aqui na vizinha Argentina, Peru, Equador, inclusive no próprio Estados Unidos, há uma ofensiva geral, né, do empresariado, do capital rentista, né, as conquistas do conjunto do povo no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente, né? Esse governo fantoche veio para aprofundar ainda mais a retirada de direitos de conquista da classe trabalhadora. Então esse Congresso vai ter essa importância, né, de ter essa leitura, de entender que vivemos um período de guerra, é um período extremamente difícil para o conjunto da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo esse Congresso vai colocar que a classe resiste, né, que os sindicatos estão aí para resistir, que a Central Única dos Trabalhadores ainda é a maior central da América Latina, a maior central do Brasil, e que, portanto, podemos esperar desse Congresso a resistência, ou seja, eu tenho absoluta convicção, né, que os trabalhadores sairão ainda mais unidos, né, sairão desse Congresso perfilados na perspectiva, né, de construir uma pauta, uma agenda, né, de luta, de mobilização. Entendemos as dificuldades do momento, entendemos, né, que a maioria do Congresso Nacional já demonstrou isso nas votações, é um Congresso Nacional rendido, é um Congresso Nacional vendido, né, ao capital, mas que, portanto, nós temos a consciência, né, de que há uma possibilidade muito grande, né, de mobilização do conjunto da classe trabalhadora para se contrapor a essa ofensiva do capital aqui representado pelo governo Bolsonaro. Por fim, meu velho, você poderia antecipar as principais questões que vão ser tratadas e qual que é o resultado esperado desse Congresso? Bem, as principais questões a serem tratadas e os resultados desse Congresso, para além da discussão sobre a organização sindical,
da própria reestruturação da CUT, né, frente a esse momento, frente à reforma trabalhista, que atacou os sindicatos, que atacou a organização por local de trabalho, né, que atacou o financiamento dos sindicatos, não colocou absolutamente nada, em troca. Então, assim, um momento difícil, né, de retração do movimento sindical, nós temos que propor a unidade do conjunto da classe trabalhadora, né? Eu acho que nós temos que repensar o movimento sindical, mas na perspectiva de ganhar musculatura, a unificação, né, de sindicatos na base, que representam as mesmas categorias, não tem sentido nenhum, né, você ter a mesma categoria e vários sindicatos, né, representando essa mesma categoria. Então a CUT tem que propor, né, a unificação dos seus sindicatos, começando inclusive, né, com os sindicatos que são filiados hoje à Central Única dos Trabalhadores. Na nossa opinião, nós precisamos sinalizar também para as outras centrais a necessidade de recomposição, né, do movimento sindical como um todo, a unificação, naquilo que for possível, das centrais sindicais, fazer um gesto, né, para aquelas centrais que romperam com a CUT lá atrás e que, portanto, é necessário retomar o diálogo, retomar a possibilidade, inclusive, de virem, né, de volta para a CUT, de reunificar o movimento sindical, isso do ponto de vista, né, da organização. Mas o centro, repito, é a agenda, é um calendário de luta, um calendário de mobilização, né, na perspectiva de não dar trégua em nenhum momento para esse governo não nos representa. Nós sabemos exatamente o que ele pretende retirar ainda mais os direitos da classe trabalhadora, né, pretende desregulamentar os direitos, né, pretende transformar, né, como comum, né, o processo de uberização, o processo de desregulamentação dos direitos da classe trabalhadora, né, para que os empresários, né, tenham mais lucro. Então, nós precisamos, né, ter um plano de luta que combata isso tudo. E, ao mesmo tempo, nós não temos ilusão nenhuma com esse governo, né? Aliado a isso tudo que eu estou falando, nós precisamos estar na rua, né, discutindo com a população que só um governo da classe trabalhadora que será possível retomar o crescimento no país, será possível retomar a possibilidade de geração de emprego. Hoje são mais de 13 milhões, né, de desempregados, mais de 36 milhões de trabalhadores da informalidade, outros tantos que sequer hoje, né, vão atrás de emprego. Então é preciso um governo da classe trabalhadora. E, portanto, nós não podemos passar por esse Congresso, que inclusive é o Congresso que chama a necessidade, né, da libertação do companheiro Lula, e que nós temos que ter como foco, né, continuar a campanha pela liberdade do presidente Lula, com a perspectiva de retomada de um governo da classe trabalhadora, para que possamos, de fato, construir um país mais justo, mais fraterno, um país mais solidário. Então, tudo o que nós estamos construindo como plano de luta, ele tem que estar aliado à campanha pela liberdade imediata, né, do presidente Lula, né, e quem sabe, sim, recuperar a presidência da República. Essa é a nossa perspectiva, para que um projeto democrático popular, a classe trabalhadora possa ter vez e voz. Valeu, Ismael, obrigado. Companheirada, estava fechando aqui a edição desse podcast, que, como vocês percebem, ficou maior do que a nossa média, mas a gente tentou dar conta aqui de uma série de assuntos. Enfim, espero que vocês tenham gostado e não se cansado. Mas chega para nós uma arte divulgando o Congresso Nacional do MBL e uma mesa cujo tema do debate é reforma política. E quem está nela? O companheiro do PT, Arlindo Chinaglia, e também o deputado federal do PCdoB, Orlando Silva. E a gente não podia deixar de comentar esse assunto. Walter, o que você acha disso, hein? Pois então, Patrick, esse é um assunto interessantíssimo. O MBL está convocando o seu Congresso Nacional, me parece que será nos dias de 15 e 16 de novembro. Nesse congresso eles vão realizar um debate sobre reforma política. Lá estarão Kim Kataguiri e um deputado federal do Partido Novo. Mas também estarão Orlando Silva do PCdoB e Arlindo Chinaglia do PT. Há toda uma polêmica sobre se Arlindo e Orlando deveriam ou não estar presentes. Certamente eles têm os seus argumentos, os seus motivos, mas na minha opinião eles cometem um erro comparecendo. E o meu motivo é muito simples. O MBL
é uma organização de direita, cúmplice do golpe contra a presidenta Dilma, cúmplice da condenação e prisão do companheiro Lula, cúmplice da vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais de 2018. E agora, mais ou menos como está fazendo o Rodrigo Maia e o PSDB, o MBL quer limpar um pouco a sua imagem, passando a impressão de que se trata de uma organização democrata, com a qual nós temos que lidar através do diálogo. Tanto é assim que promove um debate sobre reforma política plural. Na minha opinião, nós não devemos contribuir para que esse teatro dessa organização de direita tenha plateia, público e aplauso. Pelo contrário, a gente tem que deixar claro que com essa gente não é possível um diálogo como nós podemos e devemos ter com setores de centro, com setores democratas que se opõem a nós, mas que não contribuíram para o golpe, não contribuíram para a vitória da extrema-direita, não contribuíram para a condenação e prisão do companheiro Lula. É como se, por exemplo, eu fosse convidado para um debate no Congresso da Ku Klux Klan. Efetivamente, eu não iria. Evidentemente, entre o MBL e a Ku Klux Klan há uma grande distância, mas ambas são organizações que não fazem parte do campo democrático e que nós não devemos passar a impressão para ninguém de que façam parte do campo democrático. Pois muito bem, valeu companheirada, esse foi mais um podcast em tempos de Guerra Esperança Vermelha, reafirma inclusive a opinião do Walter. Se você for chamado para uma conversa ou um bate-papo com Janaína Pascoal, Kim Kataguiri ou MBL, não vá que é cilada. Saudações petistas e Lula livre!